Graça e paz, amados irmãos, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja, com alegria que saúdo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que presente desfrutarmos dessa hora juntos, ainda que separados, cada um no seu lugar, mas todos unidos em amor pelos laços da cruz. E é no mover do Espírito Santo que jungimos os nossos corações para um tempo de reflexão, um tempo em que nos debruçamos sobre a Sagrada Escritura e o fazemos na certeza de que ela é a palavra de Deus, viva, eficaz e fala poderosamente aos nossos corações. Se você tem uma Bíblia consigo, eu convido você a tomá-la nas mãos nesta hora e nós estamos visitando as páginas do Novo Testamento, particularmente do Evangelho de Mateus. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o livro de Mateus. Mateus é fácil de encontrar porque é o primeiro livro do Novo Testamento e nós estamos abrindo em Mateus no capítulo 25. Encontre na sua Bíblia, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, encontre nele o capítulo 25. E aí, em Mateus 25, nós vamos ler o trecho que começa no versículo 14, a chamada Parábola dos Talentos. Se você não tem uma Bíblia consigo, não se aflija. A gente vai fazer essa leitura com muita calma, com muita tranquilidade e certamente você conseguirá acompanhá-la. Essa que é uma passagem bastante conhecida dos evangelhos, deveras instrutiva e inspirativa também. Estamos em Mateus 25, lendo o trecho que começa no versículo 14, onde disse assim: Pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra.
O texto que acabamos de ler, o texto de Mateus 25, 14 em diante, nos traz a célebre parábola dos talentos. Ela nos conta de um certo senhor que estava prestes a partir em viagem e que, ao fazê-lo, confere aos seus servos uma tarefa, a tarefa de, na sua ausência, administrarem algumas porções dos seus bens, do seu patrimônio, porções significativas, é importante dizê-lo. Aos servos são dadas, por assim dizer, incumbências muito específicas quanto à gestão dos seus recursos, tarefas que precisam ser cumpridas dentro de um certo prazo e ainda conforme uma certa expectativa, uma expectativa de ordem ética que aquele senhor deposita sobre os seus encarregados. É uma expectativa deveras razoável, apesar de que não é explicitada já no início do texto, mas que se evidencia depois. E nós vamos examinar cada um destes aspectos das tarefas que foram dadas àqueles homens. Vamos examinar as incumbências que receberam. Vamos pensar um pouco no prazo de que dispunham para cumpri-las e vamos pensar também nestas expectativas que o patrão colocou sobre os seus criados. Falemos então, em primeiro lugar, das tais incumbências. Vê-se que cada servo recebeu, colocado sob os seus cuidados, um verdadeiro tesouro. Sim, nenhum deles ficou encarregado de uma quantia pequena de bens. Muito pelo contrário. Cada um deles recebeu um tesouro para administrar e, como se vê, a cada um foi dado conforme as suas capacidades. Ao primeiro foram entregues 5 talentos, ao segundo apenas 2, e o terceiro recebeu somente 1 talento. Ainda que essas porções sejam desiguais, 5, 2 e 1, nenhuma delas é pequena ou desprezível. Você sabe quanto valia 1 talento? Eu te digo. 1 talento era o equivalente a 6.000 denários, o que correspondia aos rendimentos médios de um trabalhador acumulados após 18 anos de atividade ininterrupta. Imagine que você trabalhasse 18 anos sem parar e fosse juntando todo aquele dinheiro que ia obtendo por salário sem gastar um tostão sequer. Ao final de 18 anos, você teria reunido o equivalente a 1 talento. É algo em torno de 20 quilos de ouro puro. Então você percebe que mesmo aquele que ficou encarregado de um único talento tinha sob os seus cuidados uma grande soma a administrar. A gente percebe então que a tarefa que aquele senhor deu aos seus servos era uma tarefa que lhes impunha grandes responsabilidades e, ao mesmo tempo, que honrava e prestigiava a cada um. Era um significativo voto de confiança que lhes atribuía. Mas percebe-se também que esta tarefa vem acompanhada de um prazo. Há um tempo determinado que foi dado àqueles servos,
ao longo do qual eles precisam administrar os tais bens. Eles não vão fazer isto por um tempo indefinido, mas por um tempo certo. O tempo da ida e da volta do seu Senhor, porque ele parte, mas assegura que vem outra vez. Trata-se, portanto, este tempo de um tempo de oportunidade. É um tempo em que cada servo terá a chance de mostrar o seu valor no cumprimento da tarefa que lhe coube. O primeiro deverá administrar os seus 5 talentos. O segundo, os 2 que recebeu. O terceiro, apenas 1. Mas todos farão isto dispondo do mesmo tempo. E nós vemos que diferentes condutas econômicas são praticadas por aqueles empregados. Isto nos convida a refletirmos brevemente sobre o sentido desta expressão, economia. É uma expressão a qual nos habituamos, mas nem sempre nos perguntamos sobre a sua origem e real significado. Economia é uma palavra que vem da junção de 2 palavrinhas gregas, os termos oikos e nomos. Oikos é a casa e nomos é a regra. Oikos e nomos, a regra da casa. Ou seja, economia é a dinâmica mediante a qual administramos os recursos da casa ou os recursos disponíveis. A gente observa a economia praticada por aqueles 2 primeiros servos e percebe algo interessante. Ela é marcada por um caráter dinâmico, um caráter empenhativo. Eles trabalham sobre os recursos que lhes foram confiados e fazem com que esses recursos se multipliquem. O primeiro, que tinha 5 talentos sob seus cuidados, transformou-os em 10. O segundo, que tinha 2, transformou-os em 4. Mas a economia do terceiro servo, ela é diferente. Ela vai na direção contrária daquela praticada pelos outros 2 que o antecederam. Ele está de posse do seu único talento e recusa-se a trabalhar o mesmo. Ele o enterra no chão. E faz isso sob o pretexto de proteger aquele bem. Bom, isso nos leva a refletirmos sobre as expectativas que foram colocadas sobre aqueles criados. Porque, por fim, vamos percebendo com a história que era depositada sobre os servos uma certa expectativa por parte do seu senhor, a expectativa acerca de uma certa atitude, uma atitude correta, aprovável. Isso se evidencia face ao retorno daquele senhor, que demanda dos seus servos prestação de contas acerca dos bens que lhes foram confiados. Os 2 primeiros servos recebem daquele senhor o mesmo reconhecimento. Ambos são elogiados da mesma forma. São declarados como servos bons e fiéis, ainda que tenham em mãos quantias distintas. Mas o fato é que as quantias aqui não parecem ser decisivas. O que parece ser decisivo aos olhos daquele patrão é a atitude fundamental que aqueles servos demonstraram. Ambos foram engajados, foram operosos, honraram, por meio do seu esforço, o seu próprio papel enquanto servos. Para ambos há gozo por parte do Senhor. Mas a situação do terceiro servo é bem diferente.
ele não tem frutos para apresentar. O que ele apresenta é antes uma lista de justificativas para sua inoperância. Ao invés de honrar com o seu trabalho os recursos que o patrão lhe confiou e o voto de confiança que lhe foi dado, portanto, ele pegou tudo isso e enfiou num buraco. A sua atitude, que ele alega motivada por receio ou precaução, mostra-se indigna da incumbência tão prestigiosa que ele recebeu. E por fim, ele fica reputado como um servo mau, como um servo negligente, e acaba recebendo não aprovação, mas pelo contrário, censura, juízo e condenação. Essa parábola, ela nos ensina algo. Ela tipifica as relações que eventualmente travamos com o nosso Senhor e com aquilo que Ele nos tem confiado. Porque, assim como aqueles servos, nós também vivemos um tempo de espera. Nós esperamos pela volta do nosso Senhor. E no curso dessa espera, ao longo desse tempo, nós também fomos incumbidos de administrar tudo aquilo que dele recebemos. Nossas vidas, nossas famílias, nossos bens, nossas bênçãos, nossos dons, nossos talentos, de fato, tudo aquilo de que nós podemos dispor, tudo provém do alto. Tudo vem das mãos divinas e é dado a nós de maneira graciosa pelo Pai Celestial. E mediante uma graça tão excelsa como essa que Ele nos concede, cumpre-nos honrar e agir de maneira condigna aquilo que das mãos divinas recolhemos. É tempo de fazermos deste tempo um tempo de oportunidade, com redundância e tudo. O tempo das nossas vidas, o tempo que se chama hoje, deve ser um tempo de profícuo labor, em que nos empenhamos sobre todas as coisas que Deus nos confiou para que elas redundem na glória do nosso Senhor. É tempo de agirmos livres de medos, de receios. É tempo de nos lançarmos ao trabalho, com a intrepidez que toca todos aqueles que são morada do Espírito Santo. Nós lançamos mão do arado e esperamos que, quando da volta de nosso Senhor, possamos colher dele as mesmas doces palavras que um dia foram dirigidas àqueles 2 primeiros servos, que tanto se empenharam e ouviram: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que assim seja. Que Deus continue nos abençoando, abençoando o nosso labor e fazendo com que seja abundante e doce o fruto dos nossos esforços. Para a glória do seu nome e a bênção de muitos, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.